qualidade da educação na rede de ensino do Estado de São Paulo está em foco no Melhor e Mais Justo. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br. Participe! Estão aqui comigo Roberto Guido, diretor de comunicação da APOESP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Roberto Silva, professor de Pedagogia Social da USP, e Adenilde Barros Ferreira, dona de casa, mãe de 3 filhos que estudam em escolas estaduais. O estudo da APOESP e do Data Popular mostrou que quase metade dos alunos da rede pública paulista, 46%, admitem que já passaram de ano sem ter aprendido a matéria. A gente falou disso no primeiro bloco, esse foi um item destacado pelos nossos 3 participantes. Esse número representa cerca de 720 mil estudantes. Na pesquisa, como é que foi avaliado o regime de promoção automática adotado pelo governo do Estado de São Paulo? A gente tocou nisso, queria que agora vocês explicassem. Roberto, vou começar de novo com você. Como é que isso é avaliado, né? Você disse muito claramente, olha, uma coisa é progressão continuada, outra coisa é promoção automática, que olha para apenas uma variável, é a avaliação. Foi bem na prova, não foi bem na prova. Ou seja, a questão de avaliar se o aluno reteve conteúdos. Não sei se o Roberto vai concordar comigo, antigamente chamava dessa uma escola bancária ou conteudista, né? Se aprendeu uma quantidade de coisas, não aprendeu como, se aquilo... e aquilo é avaliado por meio da prova. Quer dizer, a progressão automática, vista apenas por essa variável, é condenada, por exemplo, pela APOESP, né? Também pela Adenilde aqui, que já falou que é contra. Queria que vocês explicassem ou tentassem dizer se a pesquisa aponta elementos nesse sentido e como é que a APOESP tem lido essa questão. Pouco que eu já tinha comentado no primeiro bloco, o nosso entendimento é que você focou a discussão para resolver problemas de estatística, de evasão e reprovação, você focou no problema da avaliação, certo? Como se a escola fosse sua avaliação, não é? E aí nós temos uma série de questões que não foram resolvidas. A começar, penso eu, que nesses 20 anos ou mais, nós infelizmente sequer temos, no estado mais rico da federação, um plano estadual de educação. Vai começar por aí. Ou seja, se o Estado não tem um plano, a gente não sabe para onde ir. Porque você teve governos, que é claro, tem a mesma diretriz, é o PSDB que está no governo. Há 20 anos. Há 20 anos, porém, né, a cada secretário ou a cada governo você tem diretrizes que são alteradas. Você não tem uma política de Estado. Mesmo dentro de um governo que teve troca de secretário, você tinha ruptura de políticas que estavam sendo implementadas. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente vê na diagnose que você faz sobre a educação. Segundo, se você não tem um plano, você também não aporta investimento na necessidade que é necessário para a educação, né, vira aí uma situação bem mais difícil. Ou seja, você não tem para onde ir, você não tem um oriente, um norte para onde seguir e muito menos os recursos necessários para fazer. Esses são, ao meu ver, os 2 grandes problemas. Aí você fica inventando perfumaria. Adenilde. Né? A promoção automática, ou, por exemplo, a escola de tempo integral. A escola de tempo integral, que na verdade é uma outra discussão que a gente faz sobre educação integral, né? Mas a escola de tempo integral que virou um depósito. Então você vai criando medidas que acabam resultando no desempenho dos alunos no IDESP, que acaba resultando na avaliação que a comunidade faz. Aliás, os resultados do IDESP saíram recentemente, também, não é? E também não são muito alentadores, né? Corroboram esse diagnóstico. Então, acho que são esses 2 grandes problemas. E a gente eu acho que nós temos que discutir esse problema da progressão, porque de fato tem essa questão, Luiz, que você colocou da educação bancária, do foco na avaliação, né? Mas o problema, no meu entendimento, é mais embaixo, passa por uma mudança na política do Estado de São Paulo. Adenilde, como é que você falou sobre radicalmente contra? Que efeitos isso tem na vida dos seus filhos? Como é que você percebe o que eles conseguem aprender, não apenas de conteúdos específicos, ou não aprender em termos de cidadania, conhecimento para a vida, possibilidade de se tornar adultos melhores e mais bem formados?
Na verdade, Luiz, o que acontece hoje? Hoje eu acho que o desrespeito já começa totalmente pelo governo quando ele coloca 2 professores em sala de aula dizendo que um é auxiliar. Ou ele é professor ou ele é auxiliar. Na minha concepção, ele é professor. Ele não está ali para auxiliar, ele está ali para ser professor. Na minha concepção, já é ruim na formação de um adulto, posteriormente um adulto que vai ter consequências graves na vida dele, porque ele não tem o passado dele, não tem. As aulas de história foram tiradas. Então, mas você estava dizendo uma física, coisa. Você estava dizendo uma coisa. Tem professores 44... mal remunerados. A gente vê isso todo dia. Quem vai querer dar aula para 44 alunos ganhando salário com o professor Então, mas você tinha dito uma coisa, quer dizer, uma sala com 44 alunos, um professor. Incabível. A ideia de ter um auxiliar não vem na direção de tentar dar um suporte para o professor poder aguentar uma sala desse tamanho? Eu acho que nós temos estrutura financeira no país para que se concentre mais em salas de aula. Eu acho que o ideal hoje, para qualquer alunos por professor, sala. 25 alunos no máximo, seria o ideal. Não sei, não entendo muito de educação a nível de quantidade de alunos, mas seria o ideal. 25 alunos, vamos ver o que... eu não vou ter que pagar os 2 salários? Então, vamos pagar 2 salas de aula. Vamos socializar a escola, porque eu não acho a escola hoje socializada. Nós temos muros e grades para todos os lados. A comunidade hoje, professor, não participa da vida estudantil. Eu vejo que a gestão da educação no Brasil, ela é dirigida do ponto de vista político e econômico. O didático-pedagógico é o que menos importa. Ah, com certeza. Tá? Gostaria de explicitar o que eu entendo números, por isso. Né? A instituição da progressão automática, por exemplo, ela foi para resolver um problema de fluxo no sistema escolar. Para resolver um problema estatístico e não para resolver um problema de aprendizagem. E de repetências, né? Sim, queria-se, no esforço honesto que o país faz de universalizar o acesso à escola pública e de que todos possam ter 9 anos de escolarização. Avançou nesse sentido. Sim, avançou. Fato, né? Avançou, mas a duras penas e instituindo mecanismos aí que funcionam mais para dar funcionalidade ao sistema do que dar qualidade ao ensino e à aprendizagem. O que importa é equacionalizar a relação idade-série. Ou seja, quem entra na primeira série tem que sair na quinta série, quem entra na sexta tem que sair na nona, quem entra no primeiro do ensino ano, no primeiro do ensino médio tem que sair no terceiro. Se não sair, estrangula o sistema e aí o sistema custa muito caro. Tá? Isso é a gestão econômica da educação. É uma logística quase. Sim. Né? Do ponto de vista político, é que o Brasil precisa responder aos desafios internacionais, se comparando aos países mais desenvolvidos da OCDE, onde a taxa de escolarização é 100%, onde eles resolveram o problema do analfabetismo, por exemplo. E do ponto de vista econômico ainda, o modelo de formação de professores. Quando você diz o professor mal remunerado, não é que ele seja mal remunerado na escola, é que ele tem a escola como segundo emprego. Tá? Ele é um matemático, ele é um geógrafo, ele é um historiador, mas não tem mercado de trabalho para isso, e ele utiliza a sala de aula. Então o Estado pensa, bom, é melhor ter um bacharel com licenciatura na sala de aula do que ter um licenciado pleno para assumir as tarefas da escola. Então, só que aí nós precisamos então lembrar, o Estado né, Roberto, conta que a educação não pode ser baseada em números. Não, né? mas... Nós não podemos pegar crianças aí e colocar números e falar, então eu prefiro um bacharelado. Mas, Adenilde, ele não está dizendo que tem que ser, ele está dizendo que essa é a lógica que tem presidido. Então, mas eu acho que essa que precisa ser questionada. Mudar essa questão, né? Então, esse modelo na Faculdade de Educação da USP, por exemplo, nós atendemos 700 pedagogos, que são aqueles profissionais que só trabalham em escola. Sim. E atendemos 5.500 das outras licenciaturas que vêm para a Faculdade de Educação adquirir uma segunda profissão. É isso que é o equívoco. Tá? Sinalizar a escola, o espaço de trabalho da escola, como uma possibilidade de complementação de renda para profissionais que não encontram outro espaço no mercado de trabalho. Aliás, isso aparece na pesquisa também, Sim. quando os pais e a comunidade chamam a atenção para a falta do professor, da falta de professor. É porque você tem a falta do professor, né? Mas agora nós estamos a falta de professores. Agora, o Roberto estava dizendo uma coisa que vai na direção de uma que o Guido tinha apontado, e eu queria te ouvir a esse respeito,
que é o seguinte, aproveitar nesse bloco, o Guido trouxe uma questão central, quer dizer, a ausência de uma política pública de boa qualidade para a educação brasileira. A gente tem muitas dificuldades em outros campos, vou dar o exemplo aqui, que é a área da saúde, mas a área da saúde, embora ela tenha problemas de subfinanciamento, infraestrutura, dimensão corporativa, profissional muito forte, né, que tirou da mão do Estado a formação dos profissionais e colocou nas categorias profissionais, tirou da mão do Estado e está sendo hoje enfrentado, por exemplo, com programas como Mais Médicos, mas a saúde tem um sistema, que é o Sistema Único de Saúde, um sistema único no mundo, que é um Sistema Único de Saúde universal para um país de base populacional tão grande, só existe aqui no Brasil, e que fez avançar a saúde, que dá organicidade e que dá rumo, dá norte. Pode ter um monte de defeitos, mas dá norte. A educação não tem uma política nacional, não tem um sistema nacional de educação que, de algum modo, balize, inclusive, as políticas do Estado. E os estados, acho que aí não só São Paulo, não é um privilégio Não, eu corrigiria a sua fala. Eu diria, então, uma política tem. Uma perspectiva política para a educação tem. Não, a perspectiva política tem, mas não tem uma política pública de boa qualidade, ou tem? Sim, está aí em discussão nas CONAES, nas Conferências Nacionais de Educação, a ideia de se organizar um sistema nacional de educação. Mas não temos ainda, né? Mas veja, o parâmetro que você estabeleceu, da analogia com a saúde, o que o Brasil faz, em termos de educação, gera inveja e ciúmes nos países desenvolvidos. O Brasil assegura educação pública, obrigatória e gratuita, da educação infantil até o pós-doutorado. Mas de má qualidade, isso não existe em país nenhum. Mas de má qualidade. Não é de má qualidade. A pós-graduação brasileira, o processo de formação de mestres e doutores no Brasil é um dos melhores do mundo. Mas para um funil, né? Sim, então veja, é questão de eleger prioridades. Quem saiu do é questão de eleger prioridades. Eu queria então, mas uma questão de política, uma política pública de boa qualidade. Eu queria chamar a atenção para um número aqui, gente, que é quem... Aí eu acho que a gente começa a entender essa contradição que o Roberto está colocando. A escola é mal avaliada. Na nota da educação, avaliação média dos pais, 35% deu 5,16 para a escola, 28% dos alunos deu 5,33. Ela é mal avaliada. Quando você vai avaliar outros agentes da escola, quem é bem avaliado pelos estudantes, ou melhor avaliado, do professor. Então, há um segmento da escola que, não obstante esse fracasso de uma política mais orgânica, né, por parte do Estado, mas há uma resistência, uma cultura da resistência na escola, que ela é feita, inclusive, por quem está lá, não só professores, mas estudantes. Isso aparece na pesquisa. Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração, sim, que a escola pública hoje é responsável por uma série de questões, não é a política terra arrasada em determinados aspectos. Quando você vai para os exames internacionais, você acaba percebendo essas contradições e tudo mais. Então, eu acho que um pouco isso ajuda a explicar essa contradição. Agora, é fato que aqui no estado de São Paulo, em termos de organização do sistema, quando você implantou, por exemplo, a municipalização, não é? A municipalização apontava para a construção de um sistema único? Não. Ela apontava para um foco, o foco de ensino fundamental, de primeira a oitava série, na época era a primeira a oitava série, né, o ensino fundamental. E municipalizar principalmente o Fundo 1, primeira a quarta série, fragmentando o sistema e jogando em boa parte a responsabilidade para o ente federado, que é o mais pobre, é o primo pobre. Claro que você tem municípios com capacidade tributária, como Campinas, São Paulo, né? Sim, os grandes municípios em geral, ou aqueles que têm algum tipo de... No conjunto aí da obra, você tem um universo de municípios que não tem essa capacidade tributária, não é? Então, eu penso que há uma inflexão quando se estabelece o Fundeb, né? Para atender, inclusive, o ensino básico na sua totalidade, desde a creche até, né, o ensino médio, diferentes níveis e modalidades, mas isso causou, eu acho que, por exemplo, quando a gente faz a pesquisa e constata que a promoção automática ela é mal avaliada, mas o que você tem além disso, que não aparece na pesquisa, porque isso é um debate que nós que estamos lá no ramo da educação fazemos mais, mas qual é o papel, por exemplo, que a política de municipalização teve nos resultados que apresenta? Então, esse debate eu acho que é importante. Eu queria acrescentar alguns dados, porque eu pesquisei a percepção de alunos quanto à escola pública, pessoas nas piores condições, pessoas privadas de liberdade, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, homens e mulheres presas, que historicamente tem história de ruptura com a escola.
né? O que eu encontrei com eles? Em uma unanimidade. A avaliação que se comentou aqui, de eles avaliarem mal a escola, eu encontrei o contrário. Com essas pessoas, eles têm uma boa representação da escola. O que eles dizem que não gostam, enfaticamente, é da sala de aula. Sim. É a sala de aula. É da aula. Da escola eles Da aula, gostam. da prova, da lição. Isso. É o modo de... Do modo de organização arcaico do ainda, processo né? de ensino e aprendizagem. Eles não gostam da escola. É a concepção de Eles ensino e não gostam aprendizagem. da sala. Tá? Da escola, eles gostam. Sim. E outra, em questão do professor. Os professores que lecionam nas FEBEMs da vida, no sistema penitenciário, esses professores, unanimemente, eles não trocariam a sala de aula dentro da prisão por uma escola de ensino médio na periferia. Porque dentro da prisão, eles acham que o ensino deles, o trabalho deles é valorizado, que lá, até por causa dos rigores disciplinares, eles são absolutamente respeitados. Então, você vê, é uma percepção completamente diferente do que se tem na escola pública livre. Mesmo porque, né, Roberto, você vê, hoje na escola, o professor não é mais respeitado dentro da sala de aula. A gente vê em isso alguns aí todo casos, dia, né? A gente tem que tomar cuidado, talvez, com as generalizações. Mas a gente continua essa conversa daqui a pouquinho, depois do intervalo.